bom dia. Sejam bem-vindos ao programa NTVS. Como puderam perceber, abrimos hoje com esta cantora brasileira, nomeadamente a Isabela Bretz. Portanto, não sei se eu pronunciei bem, mas a cantora vai fazer questão de me clarificar isto. Esta aqui é uma cantora brasileira, compositora, produtora cultural e analista internacional. Lançou 5 álbuns e um EP historiais. Portanto, é uma das criadoras do Sonora Festival Internacional de Compositoras e do projeto audiovisual Pequenezas, que já foi inserido em diversos festivais de cinema, tanto nacional do Brasil e internacionais. Bom, portanto, bom dia. Bom obrigado dia. por estar cá connosco, obrigado por ter vindo. Isabela Bretz, é isso? Perfeito. Muito bem, muito bem. Muito Pelo bom. menos eu acertei na pronúncia. Agora vamos ver se vou continuar a acertar aqui ao longo do programa. Isabela, permita-me tratar-lhe pelo primeiro nome. Antes de perguntar há quanto tempo está na música, pergunto há quanto tempo está em São Tomé, em especial na cidade de São Tomé. No meu coração, há uns 6 anos. Muito bem. Mas tem 4 dias que eu cheguei. Correto. O que lhe trouxe cá, já agora? Bom, em 2017, eu lancei um trabalho chamado Canções para Abreviar Distâncias, uma viagem pela língua portuguesa, que é um álbum com 8 músicas que na verdade, são poemas que eu transformei em canções, são poemas da lusofonia. E um desses poemas é da querida Conceição Lima, escritora santomense, excelente. E então, o meu vínculo com São Tomé começou aí, a partir da pesquisa desse projeto. E a gente tentou vir a São Tomé algumas vezes, mas sempre alguma coisa acontecia. E agora nós viemos participar também da celebração dos 20 anos da Embaixada do Brasil em São Tomé, além de realizar essas atividades do projeto. Correto. Antes de continuarmos a falar ou seja, antes de entrarmos concretamente no projeto, comece-nos então por dizer em que momento, quando é que começou a ter o gosto pela música? O que lhe fez apaixonar pela música? Eu acho que não teve um momento assim específico. Eu cresci escutando música, sempre fui apaixonadíssima por música. Eu dancei por muitos anos também. Mas isso enquanto ouvinte, mas como fazedora de música, né, como artista, isso aconteceu muitos anos depois. Mas teve um fato, talvez ali perto dos meus 15 anos de idade, a minha irmã tinha um violão, que nós chamamos de violão, vocês chamam de guitarra, né? Exato. Ou às vezes de viola. De viola. E ela ficava assim no cantinho da casa, ficava um pouco esquecida. E um dia eu olhei para ela, vi que ela estava muito sozinha, resolvi pegar e experimentar um pouco. Há muitos anos atrás, não sei como era aqui em São Tomé, mas tinha umas revistinhas pequenas com cifras e músicas da época que estavam fazendo sucesso e tal. A gente comprava isso na banca de jornal, não tinha internet, quer dizer, tinha internet, mas não era tão comum. E uma dessas revistinhas eu abri e tinha lá os desenhos das cifras, eu comecei a tentar copiar e fazer, era assim, terrível, mas aos poucos eu fui praticando e comecei a cantar, mas só que mais para acompanhar o violão do que para eu cantar de fato. Isso faz muitos anos, uns mais de 20 anos, eu acho. Eu não lembro ao certo quantos anos eu tinha, mas eu comecei a tomar muito gosto por isso. Então, todo o tempo livre que eu tinha, eu pegava aquele violão e começava... E a música começou a fluir de verdade. No início estava muito ruim, mas com a persistência, era só diversão, não tinha nenhuma pretensão de fazer nada com isso. Aí, alguns anos depois... Na verdade, um pouco naquela época, e o tempo foi passando, eu comecei a querer escrever as minhas próprias músicas. Simplesmente por brincadeira, por diversão, só para passar o tempo. Alguns anos depois, eu já tinha terminado a minha faculdade. Aí eu já tocava muito, assim, já tocava com os amigos, né? Levava o violão para a faculdade, nos intervalos a gente sempre fazia umas músicas e tudo. Eu tinha umas músicas escritas e eu estava eu queria um mestrado fora do Brasil.
mas eu não tinha a menor condição financeira para isso. Então, eu ia tentar um apoio, uma bolsa de estudos, né? E como eu tinha esse plano de sair do Brasil para estudar, eu pensei, por que não gravar as minhas músicas só para elas existirem de verdade e eu passar para uma próxima fase agora, mas eu ter esse registro do que eu criei, do que eu escrevi ali. E aí, durante esse processo da gravação do disco, que também não foi fácil, porque eu também não tinha dinheiro, mas eu ia trabalhando, dando aulas particulares para crianças, ia juntando alguns dinheirinhos e cada vez que eu juntava alguma coisa, eu gravava algo. Aí, durante esse processo, eu percebi que era isso que eu queria. Correto. E abandonei os planos do mestrado E entrou pela música. E fui para a música. Correto. Aqui diz que lançou 5 álbuns. Sim. Qual foi o primeiro? O primeiro foi esse que eu contei desse processo, ele se chama Saudade. E é curioso porque o álbum Saudade, ele é praticamente todo em inglês. Tem somente uma canção em português, que foi escrita em homenagem a Moçambique. Exato. Porque eu fui lá fazer um trabalho voluntário. Na época eu tinha muita conexão com música internacional. Tinha também com música brasileira, mas na época eu ouvia muito folk, irlandês, inglês e americano. Então eu tinha um inglês muito forte na minha vida, assim, e acabei lançando esse disco em inglês. Aí depois os outros foram todos em português. Todos em português. E o quinto? O quinto está aqui na nossa frente. É esse aqui, o Cabeça Fora d'Água. Esse é o nosso disco, nosso álbum mais recente. Não sei se dá para ver. Sim, ele vai apresentar, vai mostrar. E ele é composto por 10 temas. Tem aqui a arte dele, foi feita pelo Renato Enoch, nosso designer, e é um artista também maravilhoso. Esse álbum ele foi lançado no fim do ano passado. Ele fala um pouco sobre... Na verdade, ele fala sobre vários assuntos, mas todos direta ou indiretamente ligados à saúde mental. No sentido de a gente se cuidar, se acolher. Então, tem várias situações aqui nesse álbum que nos tiram do equilíbrio. E aí são tratadas de formas diferentes. Alguns com doçura, outros com humor, outros temas com mais posicionamento, outros com mais reflexão. Aí passei um pouco por esses temas. Correto. Tem quantas músicas? Esse tem 10 temas. 10, muito bem. E antes de perguntar sobre ainda este disco, vamos só um pouco lá atrás. Eu gostava de saber, junto aos telespectadores, quais dos 5 discos mais te marca? Essa é uma pergunta. É como perguntar para uma mãe qual filho ela gosta mais. Eu acho que não tem uma resposta assim. Vai da fase. Cada um traz um sentimento, uma fase minha diferente. Cada um tem a sua importância, o seu papel. Mas eu acho que eu posso dizer, por exemplo, o que mais abriu portas para mim, o que mais me trouxe experiências novas e um mundo novo foi o Canções para Abreviar Distâncias, uma viagem pela língua portuguesa, que é o trabalho sobre a lusofonia que eu mencionei. Porque depois que eu lancei esse álbum, na verdade, a gente acabou transformando ele num projeto muito maior. Era para ser só um álbum com canções, e ele virou assim uma coisa muito maior. A gente faz atividades acadêmicas. Eu já fui convidada para participar de atividades em universidades que eu jamais imaginaria, por exemplo, em Harvard ou em Princeton, na San Diego State University, na Middlebury College, em vários lugares, no Brasil também, em Portugal. Então, ele acabou transbordando da música e foi para outras áreas, né? Acho que esse é um disco que me abriu muitas portas. Mas os outros também tiveram suas funções e seus frutos diferentes. Estamos diante do programa Manhã na TVS, somos a televisão São Tomense, estamos com esta cantora brasileira de nome Isabela Bretzes, portanto eu estou aqui a esforçar-me para poder conseguir. Está muito bom. Perfeito. E estamos a tratar da sua carreira musical e vamos conhecer ainda outros projetos ligados à música e outras coisas que, portanto, está à volta desta cantora brasileira. Mas vamos a mais uma música da mesma e já voltamos para continuarmos aqui a nossa conversa.
de regresso aos estúdios. Isabela, além dos 5 discos, tem uma EP, ou uma EP, sim. Quer falar-nos deste EP? Sim, claro. Esse EP, ele foi gravado na Islândia, que é um outro lugar que eu não imaginaria ir, mas nós fomos lá no Master Key Studios, da Marqueta e do Mio, e nós fizemos 3 versões do Canções para Abreviar Distâncias em piano e voz. Então, em vez de ser uma produção com vários instrumentos, com banda, como é o disco original, nós fizemos 3 versões de 3 poemas. Um deles é o Na Hora de Pôr a Mesa, do José Luiz Peixoto, um escritor português. É a primeira música do álbum original. Fizemos O Cercado, da angolana Ana Paula Tavares, e fizemos Transitório, de Conceição Lima. Correto. E o Transitório teremos a oportunidade de acompanhá-la mais à frente. Sim. Já passamos 2 trabalhos teus, 2 vídeos. Queres contar-nos em resumo a história destas 2 músicas? Sim. Faísca de Pó, que foi a primeira, aquela com a animação, uma animação maravilhosa feita pelo Jackson Abacatu, que é nosso grande amigo e parceiro também de trabalho. Faísca de Pó, ela tem uma história muito peculiar, porque eu estava tentando escrever uma música, eu já tinha um conceito, eu já tinha o que eu queria falar nela, sobre o que seria, mas eu não conseguia escrever, saía tudo horrível, péssimo, as frases não combinavam, eu tentava criar rimas, as rimas ficavam péssimas, e eu por vários dias eu fui tentando fazer essa música, e ela nunca saía. E aí um dia, eu lembro que eu estava no chão da minha casa, na sala, sentada com um caderno, e eu pensei assim, o que acontece com as pessoas que não rimam? Será que eu tenho obrigação de rimar? Não é possível. Uhum. De onde que surgiu isso na minha cabeça? Eu não preciso rimar, eu posso escrever livremente. Tem tantas canções que são assim, que não tem rimas, que são mais soltas. E na hora que eu entendi isso, parece que virou uma chavinha no meu cérebro. Em, sei lá, 8, 10 minutos eu fiz toda a música. E é curioso porque ela fala sobre se libertar, né? Sobre o tema central dessa música é esse conflito da gente se sentir tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo. O ser humano é um universo, cada um, você tem dentro de você um universo inteiro, e eu também. Então, é muito complexo isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa em nós, eu aqui, Isabela, que hoje está aqui em São Tomé e Príncipe, no mundo, quando eu penso nisso, no universo, é uma fração tão microscópica que é como se fosse insignificante, mas ao mesmo tempo tem muito significado. Então é um paradoxo, é uma coisa que confunde a minha cabeça, assim. Correto. E além dessa questão, tem a questão de você entender na sua vida o que está te prendendo de ser quem você gostaria de ser. Pode ser um trabalho, pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento, um namorado, um marido, pode ser uma relação familiar, pode ser uma relação sua com a religião, alguma coisa que você precisa entender como lidar com isso para se libertar e realmente viver no seu potencial, em quem você é e quem você gostaria de ser. E aí o Jackson Abacatu, que é esse grande amigo, ele me presenteou com esse vídeo. É um presente, talvez um dos mais lindos que eu já recebi na minha vida. E eu lembro que quando eu assisti eu fiquei muito emocionada porque ele traduziu em imagens, ele traduziu nas animações exatamente esse conflito de sentimentos que a música traz. Correto. Então acho que Faísca de Pó é um pouco assim. E Abajur é uma música do meu terceiro álbum, que se chama Retalho de Mundo. E ela fala um pouco sobre nós não esperarmos demais das pessoas. Muitas vezes a gente entrega para outra pessoa a responsabilidade da nossa felicidade. E a gente demanda muita atenção, muito carinho, muito... E as pessoas precisam de espaço, elas precisam de liberdade. As relações, elas podem ser mais leves, elas podem ser mais saudáveis, mas com responsabilidade. Eu não estou falando de, né, de abandono, essas coisas, mas Abajur é um pouco sobre isso. Você não precisa ser uma luz imensa para ser a luz na vida de alguém. Eu acho que uma vela, dependendo da situação, uma pequena vela é suficiente para iluminar, né? Então eu acho que é por aí.
Exatamente. Bom, nós temos aqui outras questões, aqui há vários projetos ligados a ti e és criadora do Sonora Festival Internacional e de compositoras e do projeto audiovisual Pequenesas. Bom, criadora do Sonora Festival Internacional e de compositores, neste caso. Fala-nos um pouco deste, enfim, o que é isto, digamos, não é? Eu não sou criadora sozinha, sou uma das criadoras. É um evento que é um projeto, né, que cresceu com muitas mãos e muitas mentes. E começou porque nós percebemos que os festivais, na época, isso na nossa cidade em Belo Horizonte, nossa cidade de origem, né, que a gente hoje divide nosso tempo em lugares diferentes. Mas nós percebemos que os festivais eram quase todos muito masculinos. Então, assim, se tinha 15 vagas, eram 12 homens e 3 mulheres. Chegou a ter um caso de um festival com 30 artistas num lugar muito grande, eu acho que foi até num estádio, e tinha 30 atrações masculinas e uma feminina. Então, esse festival ele surgiu por iniciativa da Demus, que é uma grande amiga e minha colega na coordenação desse festival. Ela convidou as mulheres para compartilharem nas redes sociais um vídeo delas tocando com a hashtag Mulheres Criando, para mostrar para a sociedade, para as pessoas que organizavam os festivais, que existiam muitas mulheres compositoras, só que eles não estavam enxergando. Exato. E aí essa campanha foi assim, um sucesso total, virou um assunto muito fervilhante, na época isso foi em 2016, e logo em sequência esse festival foi criado. O festival ele surgiu de uma forma muito espontânea e ele se espalhou assim, de forma colaborativa, de uma maneira que a gente chegou em 16 países, em 74 cidades. E aí são mulheres cantoras, compositoras e produtoras culturais que organizam esses eventos em suas cidades para dar visibilidade para as mulheres compositoras. E não só uma visibilidade artística, mas uma questão econômica também, fazer a economia girar e o dinheiro chegar na mão das mulheres também. Correto. Né? E aí, hoje a gente já está com 8 anos, né, vamos completar 8 anos de existência. E o projeto audiovisual Pequeneza? O Pequeneza surgiu com o meu amigo Jackson, esse que fez a animação. A gente estava conversando numa festa um dia, na casa de um amigo, e nós dois compartilhamos ali um interesse, uma curiosidade pelas coisas pequenas, curtas, pequenininhas, assim, como que as coisas pequenas, elas trazem essa cor para a nossa vida. E aí, naquele dia, a gente teve uma ideia de fazer um projeto com animações bem curtinhas e com músicas originais. Pouco tempo depois entrou para o projeto o Rodrigo Lana, que está ali nos bastidores. O Rodrigo entrou para a parte de produção musical, de engenharia de áudio, e nós começamos a produzir essas curtas-metragens e mandar para festivais. E o projeto teve uma aceitação muito legal. Alguns anos depois, né, ano passado no caso, esse projeto surgiu, se não me engano, em 2016 ou 2017. E no ano passado nós lançamos nosso primeiro livro ilustrado de poesia, que contém dentro dele um álbum com 16 mini canções. São músicas de 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, que contam histórias e falam sobre temas normalmente assuntos assim de observação da vida, reflexões e tal. É também analista internacional. Sim. Como consegue conciliar tudo isto? Bom, eu me formei em Relações Internacionais em 2010, eu acho. E logo em sequência eu fiz uma pós-graduação em Direito Internacional e foi nesse meio tempo que eu fui para a arte. Mas as relações internacionais, elas são... eu tenho um interesse muito grande nessa área, eu gosto muito. Desde criança eu sempre tive um interesse imenso pelo mundo, assim, de olhar para fora, entender o que está acontecendo no mundo, como que isso reflete na minha vida, na vida dos meus, né, das pessoas que estão ao meu redor. Então eu tentei ao longo desses anos conciliar essas duas áreas. Então eu tento, e tenho conseguido até o momento, criar projetos que unem a cultura, a arte e as relações internacionais. Por exemplo, esse que eu te contei antes, o Canções para Abreviar Distâncias, é um trabalho sobre lusofonia. Então, eu tenho trabalhado muito nessa área da CPLP e tudo.
E eu acho que tem funcionado. Para mim, um momento muito especial na minha vida, que eu acho que celebrou essa união dessas duas áreas, foi esse ano, quando eu tive uma oportunidade muito maravilhosa de estar lá na sede da Unesco, em Paris, para ser a mestre de cerimônias do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Eu fui a convite da delegação do Brasil na Unesco. E naquele momento eu senti assim, eu acho que deu certo. Então tenho tentado conciliar essas duas áreas. O projeto Pequeneza, só voltando um pouco lá atrás, está inserido em diversos festivais de cinema nacionais e internacionais. Portanto, como é que ele foi inserido? Nós, normalmente, há inscrições para envio de filmes, então a gente manda esses filmes para os festivais e vê o que dá, né? Se eles são aceitos ou não. E vários deles foram aceitos, nós ganhamos até troféus já. Teve um que é o Festival de Cinema dos Sertões, que é o Cacto de Ouro, né? O troféu Cacto de Ouro. Nós recebemos acho que 2 ou 3 prêmios nele, com o Pingo de Respiro, que é uma das nossas curtas-metragens. O Jackson recebeu o melhor diretor, eu recebi melhor trilha sonora, junto com o Rodrigo, né? Correto. E é isso, o projeto tem conseguido espaço. Eu acho que ele causa uma curiosidade pela delicadeza, como ele é peculiar, assim. Então eu acho que as pessoas têm dado abertura para ele, têm gostado da ideia, assim. Ainda dentro dele sai o livro, portanto, ilustrado de poesia do projeto Canções para Abreviar a Distância. Quer falar-nos um pouco disto? Na verdade, o livro é do Pequenezas, né? Sim. É o livro que foi feito em parceria com o Jackson e com o Rodrigo. Eu escrevi, né, são acho que 50 poemas, bem curtinhos, pequenininhos, e fizemos também, alguns desses poemas se tornaram canções, pequenas canções. Fizemos as ilustrações, o Jackson ilustrou cada um desses poemas e alguns deles se tornaram animações. Então foi um projeto multidisciplinar que envolveu animação, ilustração, poesia e música. E foi lançado no ano passado, estamos quase completando 2 anos de lançamento do livro. Já agora, o Brasil é um país claramente profissional na música, portanto, e tem muitos cantores, portanto, é um mercado muito competitivo. Foi um desafio o Brasil logo ao começar? Eu acho que o Brasil é competitivo em qualquer coisa, porque aquilo é gigante. É muito grande, o território é imenso, é muita gente, 220, eu acho, milhões de pessoas, culturas muito diferentes ali. É como se a gente dividisse ele em vários países, cada um teria sua própria cultura também, além dessa cultura brasileira que é essa coisa geral. Então eu acho que em qualquer profissão existe isso, especialmente na arte, né? Mas eu também acho que existem formas de buscar o seu próprio espaço. Existe uma tendência, não só na música, em todas as profissões, mas na música isso é muito forte, de você achar que existe um caminho que você precisa, quase que um circuito ali que você precisa passar. Então você tem que tocar nesse festival para você ser alguém. Você tem que ter um vídeo nesse canal de televisão para você ser alguém. Você tem que gravar com tal pessoa para ser uma pessoa considerada. Certo. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que cada um pode buscar um caminho muito diferente, é o que eu tenho feito, assim. Gosto de acompanhar coisas que acontecem, mas eu me preocupo mais com o que eu quero fazer, com os projetos que eu quero realizar, do que com uma competição com outras pessoas. Claro que existe competitividade. Se você tem uma oportunidade que cabem 3 artistas e existem 500 na cidade, isso é uma competição, não tem como. Exato. Mas eu acho que tem como explorar outras áreas que não são necessariamente musicais através da música, e é o que eu tenho buscado mais. Manhã na TVS, para qualquer outra informação ou também, caso queiram fazer parte deste programa, basta encontrarem-nos no nosso contacto, que em poucos segundos estarão na parte inferior do ecrã do seu televisor.
Portanto, através do número 991-8828, é o WhatsApp, procurem-nos, contem-nos a tua história e quem sabe, apresentes o teu projeto e quem sabe não ficarás assim alistado para o próximo convidado ou a próxima convidada. Temos também o nosso Facebook, basta deixar ali uma mensagem, nós poderemos conversar. No último caso tenhas dificuldades com a internet, ligue para nós, mas não agora, após o programa, neste mesmo contato WhatsApp, para falarmos e, quem sabe, o encontro, para também conhecermos o teu projeto e poderás também fazer parte da lista dos próximos convidados. Estamos com a cantora Isabela Bretzes, ela que é brasileira, é compositora, portanto, e tem vários projetos ligados à sua carreira e está connosco. Muito brevemente vamos continuar a conversa com a mesma, mas antes temos a oportunidade de ver e ouvir mais um trabalho musical desta cantora. Estamos de volta aos estúdios, portanto, é sempre um prazer trabalhar para cada um de vocês aí em casa, até porque somos feitos de músicas, conversas e um pouco de animação, entretenimento. Portanto, somos Manhã na TVS, de segunda a sexta na sua tela de televisão, segunda, quarta e sexta em direto, terças e quintas em reposição. Portanto, sempre estão a nos ver de uma forma ou de outra. Vamos continuar aqui a nossa conversa com a cantora brasileira Isabela Bretzes e vamos descobrir um pouco mais sobre a sua carreira. Isabela é também co-autora do livro Conhecimentos de Áudio para Cantores. Exatamente. Conte-nos um pouco sobre essa experiência. Bom, eu estava conversando com o Rodrigo e a gente estava falando que na nossa formação como artistas a gente não aprende muito sobre áudio de uma forma mais organizada, sistematizada. A gente vai aprendendo na vida, assim. Acontece uma coisa, você descobre ali como fazer, aí você está num concerto, vai passar o som e dá um problema, você vai descobrindo o que fazer, mas faltava um material organizado, simples, com linguagem fácil para ensinar os artistas a lidarem com isso. As pessoas se preocupam muito em aprender instrumentos, aprender a cantar, aprender etc., mas não ligam tanto para a parte do áudio. Mas se você cantar bem e o áudio estiver horrível, o seu trabalho vai ficar feio, né? Exatamente. E aí o Rodrigo adorou a ideia, a gente conseguiu tirar um tempo da nossa vida, foi bem desafiador, mas a gente tirou um tempo para escrever esse livro que a gente gostaria de ter lido no início das nossas carreiras. E aí nós escrevemos juntos o Conhecimentos de Áudio para Cantores, que é um livro digital. A gente espera conseguir fazer a versão física no próximo ano, mas até o momento ele está disponível digitalmente. É só, quem quiser conhecer mais sobre ele, é só visitar o audioforsingers.com. Isso, e lá tem todas as informações sobre o nosso livro. E acabou que o projeto expandiu também para outras áreas. E aí nós temos uma página no Instagram com várias informações, né, conteúdos educativos. Temos um canal no YouTube também com vários vídeos. E criamos um prêmio, que é um prêmio para engenheiros de áudio e produtores musicais. Começou em Belo Horizonte, mas aos poucos estamos tentando expandir. E é isso, acho que a nossa missão com esse projeto é talvez democratizar mesmo o acesso ao áudio e à tecnologia para as pessoas, para desenvolver as carreiras, né, dos artistas. Correto. Tivemos a oportunidade de ver e ouvir duas das suas canções. Falem-nos dela, mas o que chamou-me um pouco mais de atenção é a última que nós acompanhamos. Dei por conta que gostas, cantas, mas não apareces muito nos vídeos. Preferes estar por detrás, deixando fluir a sua voz, enquanto que as imagens vão justificando qualquer coisa sobre a música. Mas para quem não percebe disto, esta é a hora, este é o momento para poder explicar um pouco sobre estas duas canções que nós acabamos de ouvir e ver.
Bom, eu apareço em alguns, mas de fato eu não faço questão de aparecer, porque eu acho que assim, o trabalho é meu e de todos que se envolvem nele, tem o meu nome, tem as minhas palavras. Eu estou aqui na televisão agora falando com vocês. Então existem outras formas de contar histórias, não precisa ser eu o tempo todo. Eu acho que fica mais rico e mais interessante. É um pouco até misterioso também se eu tiver outras pessoas me ajudando a contar essas histórias de um jeito mais interessante do que só a minha cara lá o tempo todo. Então é uma escolha mesmo, assim, Exato. consciente mesmo. Nós ouvimos, foi Cicatriz, né? Sim. Cicatriz é uma música que fala sobre nós não carregarmos a vida inteira algo que aconteceu na nossa vida e tornarmos aquilo a nossa identidade. Então, por exemplo, você teve um problema na sua vida, seja na sua infância, seja na sua juventude ou na sua vida adulta, e é muito fácil isso se tornar, esse problema, essa questão, esse trauma, isso se tornar quem você é. Mas nós não somos o que acontece com a gente, nós somos uma outra coisa, nós somos a reação do que acontece com a gente, nós somos seres muito maiores do que um fato ou um conjunto de fatos, né? E Cicatriz fala sobre isso, de a gente não deixar que essas coisas se tornem parte da nossa identidade. Nós precisamos sobrepujar e andar para frente, né? Fazer outras coisas. E esse videoclipe também de Cicatriz, quem fez foi o Jackson Abacatu. Percebe-se que nós fazemos muitas coisas juntos. Muitas coisas né? juntas. E Sentido é uma música que eu gosto muito, ela é um passeio pelos nossos 5 sentidos. Ela começa na visão, depois ela vai para o paladar, depois, eu não lembro agora a ordem, mas passa pelo tato, pelo olfato, pela audição. Então ela fala um pouquinho do papel desses sentidos nessa nossa experiência como seres humanos, né? Nas coisas que a gente vive, que a gente sente, tudo. Muito bem. Ainda no mundo da música, conta-nos um pouco o teu sonho futuro. Eu não sou uma pessoa que planeja a muito longo prazo, não. Eu tenho, assim, lugares que eu gostaria de chegar. Eu quero, com certeza, viver confortavelmente da minha música. Não quero ser milionária, não quero ser famosa, não tenho esses desejos, assim, imensos, né, de carreira muito grande. Eu quero fazer as coisas que fazem sentido para mim. Eu quero tocar as pessoas, eu quero que haja uma conexão com o público, que ele receba, de fato, o que eu estou fazendo. Tenho muita vontade de trabalhar com outras áreas, então, aos poucos, estou indo mais para o audiovisual também, fazendo alguns trabalhos nessa área. Na literatura também, nas relações internacionais, né? Então, eu acho que o meu plano futuro é ter uma carreira sustentável, uma carreira que tenha um público constante, que eu viva de forma digna e confortável do meu trabalho, do suor do meu trabalho, que é muito trabalho. Exatamente. É muito trabalho mesmo. Então, eu quero que ele seja recompensado. Acho que qualquer ser humano, em qualquer profissão, em qualquer trabalho, ele quer ser valorizado, ele quer ter o seu tempo, né? Porque o trabalho é o nosso tempo. Então, o que a gente faz com ele? A maior parte dele vai para o trabalho. Exato. Então, que seja um tempo bem aplicado e que ele volte para você, que tenha retorno, né? Eu acho que é isso. Tem algumas coisas que eu gostaria muito de fazer, assim, na música. Mas eu acho que, em geral, o meu grande desejo é esse. É ter uma carreira sustentável, tranquila e relevante. Que sejam coisas que fiquem, que gerem impacto. E não coisas que sejam o hit do momento e acabou. O que é curioso é que no Brasil, pelo menos nós que estamos fora, temos uma visão de que no Brasil valoriza-se muito a arte. É mesmo isto? Será que a arte aí é muito bem valorizada, sobretudo a música? Eu acho que não. Eu acho que talvez vocês tenham essa impressão porque é um país muito grande. Então, tem muitos artistas, tem muita produção. Valoriza-se a cultura e a arte em geral, mas não como deveria. Eu acho que tem um longuíssimo caminho pela frente. Tem muitos artistas de extrema qualidade que estão vivendo em condições que não condizem com o que eles produzem. Ainda precisa ser feito um trabalho de conscientização de público,
de formação de público, de plateia para as diversas linguagens e formas artísticas que a gente tem no país, tem um caminho longo ainda pela frente. Eu acho que o tamanho do Brasil, ele gera uma ilusão em muitas coisas. O Brasil é maravilhoso, eu sou apaixonada pelo Brasil, ele tem infinitas qualidades, mas ele também tem muitos desafios que não aparecem tanto para quem não está lá, eu acho. Mas eu acho que todos nós ainda temos... A arte no mundo, ela tem essa tendência, né? Eu acho que a gente pode... eu nem sei se eu consigo citar aqui, mas são exceções os países que investem de verdade na cultura, que valorizam, que os artistas e produtores culturais e pessoas das diferentes funções, né, da vida cultural, que todos recebem bem, têm suas vidas tranquilas. São exceções. É um trabalho de base mesmo que precisa ser feito, né? Sim, coloco esta questão, porque justamente, como disse, se calhar é por aí, porque nós quando vamos ao YouTube, nós encontramos essa enchente de visualizações, Sim. Encontramos sempre, pronto, há até linguagem circundante que diz, olha, este jovem ele canta muito, imagina ele no Brasil, seria um sucesso. Portanto, é aquela imagem que fica de que no Brasil, até eu arrisco mesmo a dizer que há pessoas que pensam que, aqui em São Tomé, não é? Que pensam que basta cantar no Brasil, já é um cantor bem-sucedido. Mas aí também tem uma questão que é, o que é ser bem-sucedido? Né? Tem uma questão que vem antes, eu acho. Se é ser ouvido por mais pessoas, provavelmente ele vai ser ouvido por mais pessoas, porque São Tomé é um país pequenininho, não tem um público muito grande. Embora tenha mais ligação com o mundo lusófono do que o Brasil. O Brasil tem pouca ligação, o que é altamente estranho. E que é uma coisa que alimenta o meu projeto também. O Brasil precisa desenvolver mais relações com o mundo lusófono. Mas, com certeza, se um artista de São Tomé for para uma cidade que ele consiga fazer concertos maiores, por exemplo, ele vai ser ouvido por mais pessoas. Mas será que isso é suficiente para ser bem-sucedido? Na minha opinião, esse sucesso tem muito menos a ver com fama e mais a ver com consistência, né, com sustentabilidade. Ou seja, daqui 5 anos, 10 anos, essa pessoa ainda estará produzindo e cantando e gerando renda com essa profissão, né? Mas cada história é tão diferente uma da outra. Tem pessoas que saem do Brasil, que é um país imenso, e vão para, sei lá, um país muito pequeno e conseguem fazer a vida lá de um jeito melhor do que ele fazia no Brasil. Cada história é diferente, eu acho que não tem assim uma regra, né, um caminho. Eu sei que São Tomé está vivendo agora uma fase muito grande de emigração, né? As pessoas estão saindo muito, buscando oportunidades. E eu acho que é isso, cada um vai julgar o que... Eu, por exemplo, hoje vivo no Brasil e em Portugal também, né? Então, para mim, muitas coisas em Portugal são melhores do que no Brasil. E outras coisas no Brasil são melhores do que em Portugal. Aí Exatamente. é tão complexo. Varia de história. De pessoas a pessoas. Bem, enfim. Vamos lá a mais uma música, já voltamos. Estamos na última parte do programa e acabamos de ver e ouvir uma canção da Isabela. Conte-nos a história desta música, porque o título até eu não quero arriscar. O que é que significa isto? Então, uma bifurcação é quando tem uma rua e ela se divide em duas. Ou um caminho, pode ser uma rua, pode ser um caminho, uma estrada de terra, alguma coisa assim. E quando a gente chega naquela pontinha ali que divide as duas, nem sempre a gente sabe para qual lado que tem que ir. Correto. Né? E muitas vezes a gente passa por essa bifurcação, ou seja, por esse caminho que divide, e a gente está com alguém, ou com alguma coisa, ou, enfim. E a gente vai para um lado, essa pessoa ou essa coisa vai para o outro lado e a gente não repara, a gente descobre só depois. Então, é sobre caminhos que se dividem ao longo da vida e que nós só percebemos depois. E a gente pensa, mas por que será que essa pessoa não está mais na minha vida? Onde foi que a gente se separou? Onde foi? Por exemplo, tem uma brincadeira que as pessoas dizem, né? Você brincou na rua pela última vez e não sabia, né? Você jogou bola pela última vez e não sabia. Porque essas últimas vezes a gente nunca sabe que são as últimas. Então, é uma música sobre isso, sobre
lembrar de alguém ou de uma coisa que você gosta com carinho e pensar quando foi a última vez, né? Correto. Isabela, nós estamos na reta final do nosso programa e gostávamos ainda de ouvir sobre a questão aqui em São Tomé. Está cá há 4 dias, portanto, já foi a algum lugar em São Tomé ou está mesmo só na capital? Sim, eu fui, a gente andou bastante no centro, ficamos perdidos um pouquinho, explorando um pouco a cidade. Nós tivemos a oportunidade de cantar com o Guilherme de Carvalho. Nós adoramos o Guilherme. Ele é incrível, um artista maravilhoso, muito talento, toca muito bem, tem uma voz linda, super afinado. Nós visitamos a Orquestra Rizoma, o projeto com as crianças e adolescentes, ficamos apaixonados pelo projeto. Até a gente cantou com eles também, foi super divertido. Fomos ontem, passamos um pouquinho no festival que estava acontecendo lá na Praia IPM. E temos ainda alguns lugares para ir, vamos embora na quarta-feira, então de hoje até quarta ainda temos uns planos de coisas que a gente quer fazer. Muito bem. Podem explorar, que nem a montanha, mas continuem a explorar, eu tenho certeza que vão encontrar muitas coisas boas. Quanto a este povo, o primeiro contato, qual é a impressão? Maravilhoso, não tem outra resposta. O povo são tomense é incrível, desde assim, o aeroporto. Acho que eu nunca fui tão bem recebida num aeroporto em nenhum lugar, né, Rodrigo? Acho que não. Já nos receberam com sorriso, seja bem-vinda, São Tomé. Eu pensei, nossa, que bom. Aeroporto é sempre aquela situação tensa, né? Que vão pedir o quê? Documentos e tal. Mas simplesmente fomos muito bem recebidos e também onde nós estamos hospedados, as pessoas são sempre muito carinhosas com a gente. E na rua, quando a gente pede uma informação, assim, é uma dedicação grande para explicar e para mostrar onde ir. A gente está se sentindo muito bem, na verdade. Eu acho que o povo são tomense é muito parecido com o brasileiro. A gente tem muitas coisas em comum. É um povo mais alegre, é um povo que às vezes fala mais alto, assim como a gente, né? Então a gente está bem em casa, na verdade. Exatamente. Sobre a poesia da Conceição Lima. Sim. Como é que se apaixona pelas poesias da Conceição Lima? Como é que encontra a Conceição Lima? Eu tive a ideia de fazer o projeto, né, o Canções para Abreviar Distâncias, e entrei num modo de pesquisa intenso, assim, e comecei a ler muito, várias coisas. E aí até as pessoas perguntam, né, qual que era o critério para escolher, né? Porque pensa, poesia lusófona, é muita gente, muita coisa. E os poemas de Conceição Lima te fez apaixonar. Eu não conhecia Conceição. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ler e o meu único critério era emoção, o que eu ia sentir quando eu lesse o texto, né, as coisas. E eu encontrei o Transitório, que é esse poema que depois eu tenho que perguntar para ela algumas coisas, mas para mim o que eu senti na hora é que fala um pouco sobre essa calma de que tudo na vida passa. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Então, tudo é transitório, tudo é impermanente na nossa vida. E esse texto dela sobre a transitoriedade das coisas me deu muito conforto quando eu li. Bateu forte, sabe? Me senti tocada por essas palavras. E no fim do poema, eu entendo que ela está falando sobre a vida na ilha, sobre a vida cercada de mar. E isso também é um tema, esse é um tema que também me traz muita curiosidade. Eu tenho muitos amigos nos Açores e já conversei com alguns deles sobre esse sentimento. Já conversei também com amigos que nós temos lá na Islândia e eu acho que é um sentimento comum a quem vive em ilhas. Essa sensação de, ao mesmo tempo, de um sufocamento, mas tem essa natureza exuberante em volta, mas tem água por todo lado. Você não consegue pegar um carro e ir para sair, né? Ou você precisa de um barco ou de um avião. E, enfim, esse poema traz muitas coisas que me trouxeram curiosidade, interesse. Assim, pensei, tem que ser esse, então. E foi a partir daí que eu comecei a ter contato com a obra, né, da Conceição Lima, com a própria Conceição. A mensagem que tem a deixar a São Tomé e Príncipe, tendo em conta que já se vai embora.
Ah, não! Não me lembre disso. Eu amei vocês, eu amei a terra, eu amei estar aqui. Eu realmente já queria ter vindo há muitos anos e eu tenho certeza absoluta que eu vou voltar. Nós vamos voltar, né, Rodrigo? Eu quero agradecer a vocês por tanto carinho, por tanto cuidado com a gente aqui nesses poucos dias, mas a sensação é que já fazem muitos dias mais, não parece que são 4, parece que tem pelo menos, sei lá, 10, 15 dias que a gente está aqui. E o meu carinho pelo país só aumentou, porque agora eu vivi de fato, eu tive essa experiência, não era o que eu imaginava que era o país, o que eu vi na internet, eu vi na televisão, agora eu vi com os meus olhos. Então, estou levando na mochila, na mala, muitas lembranças, muito carinho por vocês, pelo que vocês são e pelo que vocês vivem, e um desejo muito, muito, muito grande de voltar. Isabela, nós só nos resta agradecer a presença e também por tudo quanto foi dito, e aproveitamos para desejar-lhe muito sucesso e dizer que faz todo o sentido cantar do jeito que canta e apresentar ao público do jeito que apresenta, porque se não fosse, não estaria cá convite para, enfim, este comemorar de mais um ano do Brasil, digamos, não é? Uhum. Significa dizer que o governo brasileiro está atento a ti, está a ver os seus trabalhos, já foste, como disseste, a coisa em França, etc, etc. Estão a ver-te. E acredito que é desta forma que querem que cantes. Logo, só podemos dizer que deves continuar neste caminho e a fazer do jeito que fazes com toda a tua equipa, toda a equipa envolvida. Estou aqui a tentar dar um jeito para o Rodrigo aparecer aqui, já que ele está ali no outro lado e estamos sempre a falar dele. Que tal apareceres aqui para Vem nós? Cá. Deste lado ali, deste lado ali, pode entrar por aqui. Rodrigo, pode vir. Este, podes fazer assim, muito bem. Este é o tal Rodrigo. Prazer o meu. Prazer. E estava a falar dele, eu vou só ajudar-te com isto. Perdão, podes agora levantar, pedir ao Rodrigo para que segure. Não, podes ficar, podes, como não está assim incluído. Portanto, nós vamos procurar a forma de fechar assim o programa hoje. E ou eu passo, sim, assim, está, é mais alto que eu, então fica ao meio. Não, ela fica ao meio. Ah, a Isabela ok. Fica ao meio. Sim, a senhora fica ao meio, as senhoritas normalmente ao meio. Portanto, é desta forma, a Isabela protegida por nós, exato, somos até seguranças dela. Portanto, é deste jeito que vamos acabar, a fechar hoje o programa. Acreditamos que conseguimos chegar até si e estamos com o Rodrigo, mas a Isabela, são estes dois que estão dentro deste projeto que nós fizemos referência várias vezes e são brasileiros, já vão-se embora, mas não podíamos deixar ir embora antes de estarem cá no programa na TVS. Agradecemos também a Leila Quaresma, da Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe. Através da mesma nós conseguimos ter esta cantora e este compositor, este também cantor, não sei, é artista. São dois artistas terríveis. E agradecemos aos dois. Foi um prazer ter-vos cá no nosso programa, em especial no nosso país. Em nome de todos os são tomenses, agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado nós. E assim vamos fechar. Um grande abraço e o encontro fica marcado para a próxima edição. Vamos fechar com aquela música da Conceição Lima. Transitório. O Transitório. O poema da Conceição Lima que foi transformado em uma música. Exatamente. Vamos ouvir e ver. Até a próxima oportunidade.